UFJF teve grande importância para o desenvolvimento da cidade, formando profissionais éticos, críticos e com alta qualidade de formação. Hoje, a universidade abriga mais de 20 mil alunos, com 35 cursos de graduação e 32 de pós-graduação. A universidade foi a grande condição de sobrevida de Juiz de Fora na decadência econômica dessa região e dessa cidade na segunda metade do século XX. Então, a universidade, criada por projeto do então presidente Juscelino Kubitschek, em 1960, reunindo 5 faculdades que já existiam e depois mudando-se para o campus em 1970, e aí expandindo-se, abrindo-se para a comunidade, ela é definitivamente a condição de âncora do desenvolvimento dessa região. Meu pai foi o terceiro reitor dessa universidade, foi aquele que construiu a cidade universitária e levou os cursos lá para o lugar onde hoje eles existem. O terreno foi doado pela Prefeitura de Juiz de Fora na época do reitor Moacir Borges de Matos. A mudança lá para cima foi uma grande mudança, inclusive no tecido urbano da cidade. Você não teria cidade alta se a universidade não tivesse ido lá para lá. A história de Juiz de Fora já é ensinada logo nos primeiros anos do ensino fundamental. E nós perguntamos a alguns professores como essa história é passada para os alunos e o que mais chama a atenção dessas crianças. Nós começamos a abordar do menor para o maior. A gente começa do bairro a gente pega o centro da cidade e assim fazemos todo o contorno no município e aí a gente parte para conhecimento de outros municípios. E num geral, a gente conhece o estado de Minas Gerais nesses conteúdos do 4º ano. Os alunos, eles geralmente se interessam assim, pela história da cidade, né? Principalmente porque é próximo da realidade deles. A gente tem a possibilidade de trabalhar construções históricas da cidade, o patrimônio, né? Eles se interessam, por exemplo, em saber qual era o nome da cidade antes, né? Por que aconteceu a mudança do nome. No setor de memória da Biblioteca Municipal podem ser encontrados diversos livros que contam a história da cidade. O álbum do município de Juiz de Fora é o mais antigo do acervo. Você pode encontrar ainda alguns antigos jornais impressos, como por exemplo as primeiras edições do jornal Farol. Juiz de Fora viveu um período em que aqui se falava muito em Manchester mineira, Atenas mineira, em tempos passados, remotos, né, do século passado, e que não voltam mais. A gente tem que estar ciente disso, não voltam mais mesmo. Juiz de Fora já teve 7 jornais e eu destaco, por exemplo, o Farol, todo mundo diz, reconhece a sua importância, mas que findou, como tantos outros jornais que ficaram para trás. Foi o Diário Mercantil, que teve uma importância fundamental para Juiz de Fora. É um jornal dos associados, dos diários associados. Aqui tinha o Diário Mercantil e o Diário da Tarde. Ambos sobreviveram até o final de 1983, novembro de 1983. O jornal terminou depois de um longo período e Juiz de Fora, naquela época, ficou então só com a Tribuna de Minas e depois o Tribuna de Minas e o Diário da Manhã. A Tribuna de Minas, por sua vez, permaneceu, o Diário da Manhã acabou. Depois do Diário da Manhã veio o Diário Regional, que permanece hoje juntamente com a Tribuna de Minas. Eu sou fundador da Tribuna de Minas, né? Como tantos outros jornalistas que ainda hoje estão na ativa, em setembro de 1981. O jornal foi fundado, era lá no alto do Morro da Academia, onde ficava a Esdeva, empresa gráfica. O jornal começou em 81, em 83, com a quebra do Mercantil e do Diário da Tarde, o jornal ficou livre para crescer. E cresceu e está aí até hoje. Juiz de Fora tem sempre uma opção quando o assunto é turismo.
tanto para os visitantes quanto para os moradores. O Museu Mariano Procópio, né, que tem o parque lá do museu, que hoje é um parque histórico, o próprio restauro que está sendo visitado, o Morro do Cristo, né, o nosso Parque da Lajinha, que a gente percebe como que depois de sua revitalização, grande parte da população hoje tem aproveitado esses espaços, né, públicos para o lazer. As próprias praças, né, a gente tem praças aqui hoje que têm se destacado na questão de trazer alguns eventos, voltando, né, ações para o público de uma forma geral. E também citar aqui a questão da usina de Marmelos, primeira usina hidrelétrica da América do Sul. E pontos relevantes, como também fomos passagem da Estrada Real, que remete aí o período da época do ciclo do ouro, o nosso Parque Alfeld, eu acho que o próprio comércio, né, que a gente costuma dizer que é um shopping a céu aberto, então as galerias que trazem ali também para aqueles que procuram não passar correndo no dia a dia, né, possam observar toda a parte arquitetônica que remetem, né, do período de Art Deco, Art Nouveau, então chamam bastante a atenção das pessoas que vêm visitar a nossa cidade. E para falar de Juiz de Fora, nós não poderíamos deixar de lado o esporte, que sempre foi e ainda é parte importante do cotidiano da cidade. Juiz de Fora é uma cidade que tem uma história muito bonita também no esporte. A partir do seu futebol, né, com os 3 principais clubes de Juiz de Fora, o Sport, o Tupi e o Tupinambás, que tem momentos em sua história muito peculiares. O Sport com uma tradição de ser um clube mais elitizado, mas sempre muito forte também no futebol. No vôlei foi bicampeão mineiro. É um clube que tem a primeira piscina suspensa da América Latina, que é um orgulho para a cidade. É um clube que teve um cassino funcionando lá e que tem um presidente, o presidente Francisco Queiroz Caputo, que está no livro dos recordes como o dirigente que mais tempo ficou à frente de uma instituição esportiva no mundo. O Tupi, com o fantasma do Mineirão, com a sua permanência no futebol desde quando ele foi criado, é o único dos 3 grandes clubes de Juiz de Fora que nunca deixou o futebol. O Tupinambás com a sua tradição e os outros clubes esportivos da cidade que sempre tiveram importâncias, como o Clube Bom Pastor, o Vila Branca, que revelou jogadores. Juiz de Fora tem uma tradição importante também na revelação de jogadores para o cenário esportivo, como o Andrade, que foi revelado pelo Vila Branca, jogou aqui na cidade, e outros grandes atletas, como Giovanni Gávio, né? Giovanni foi uma revelação daqui, André Nascimento. Então, a tradição esportiva da cidade é muito importante na história, sem falar o jornalismo esportivo, que teve nomes inesquecíveis, a começar pelo Marielênio, passando por Arides Braga, Dirceu Costa Ferreira e tantos outros nomes do jornalismo esportivo. E quem nos ajudou a ilustrar esse programa foi o Maurício Lima Correia, que desde 2015 mantém o blog Maurício Resgatando o Passado, onde divulga suas imagens de acervo. Tem muitas fotos relevantes no meu acervo, como, por exemplo, a usina de Marmelos, né, que foi a primeira usina da América Latina. O monumento do Morro do Cristo, datado de 1906. Rio de Janeiro veio 25 anos depois. Tem o Santos Dumont na escadaria da Câmara Municipal. Muito feliz em ter essas fotos em meu acervo e poder estar proporcionando isso para os moradores da cidade de Juiz de Fora e região. Depois de conhecer mais da história da nossa cidade no dia de seu aniversário, o Mosaic se despede desejando muitas felicidades a todos os juiz-foranos. Se quiser rever este e outros programas, acesse nosso canal do YouTube. Uma boa noite e até semana que vem.
Rama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.